Olá, paz do Senhor. Vamos continuar. Agora é o terceiro vídeo. Já é quase 1h da manhã. Então, esta é a vigília da madrugada. É a terceira vigília da madrugada. Então, vamos começar o nosso culto agora e continuar falando sobre os assuntos pertinentes à palavra de Deus. Então eu vou dar sequência na parte que eu tinha parado no último vídeo. Eu estava lendo e analisando o primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. Então, eu comecei a ler o capítulo 1. E ultimamente eu comecei a ler os primeiros versículos e vou dar continuidade e depois eu vou integrar, ou seja, eu vou utilizar as outras partes da Bíblia para desenvolver o pensamento referente aos assuntos da Bíblia. Então, eu tinha analisado o versículo 1, o versículo 2 e o versículo 3. Só que ficou uma dúvida referente ao versículo 2. O Espírito com E maiúsculo de Deus, com D maiúsculo. Esta dúvida é referente se o Espírito se movia somente na face das águas ou também na face do abismo. Mas depois que eu concluí o vídeo passado, eu dei uma olhada no vídeo e fui acompanhando esses versículos que eu citei. E eu percebi que eu não tinha falado que a palavra trevas, como está escrito no versículo 2 do capítulo 1 do livro de Gênesis, significa a questão da referente ao diabo e ao Satanás, aos anjos caídos, aos demônios. Então, trevas é uma coisa muito importante para a gente poder definir aqui o que significa trevas, que não foi falado no vídeo anterior. Então, trevas pode ser considerado como o mundo da escuridão, como as entidades que vivem nesse mundo, ou até que é o abismo, que o versículo 2 fala sobre essas coisas. E eu tinha esquecido de comentar a respeito disto. Então, baseado nessa constatação, o Espírito com E maiúsculo, ele não se movimentava nas trevas, no mundo da escuridão, no mundo da noite, no mundo que não tem luz. E aqui nós vemos também a palavra havia trevas, no versículo 2. Se havia trevas, então havia trevas antes da criação de Deus. No princípio que Deus criou os céus e a terra. Então, essa questão ela é muito importante, porque a gente consegue decifrar que antes de Deus criar os céus e a terra, já existia os demônios, o diabo,
e o Satanás. Mas nós temos também que perceber, notar que a palavra serpente também significa demônios, o diabo, Satanás, mais especificamente o dragão. E a serpente ela foi criada posteriormente nos versículos que eu vou ler no decorrer do tempo, do capítulo 1 de Gênesis. A serpente ela não foi criada no primeiro dia, como eu estou fazendo a análise. Mas a serpente ela é um animal que ela foi criada. Então, a gente tem que considerar que a serpente ela é uma estrutura física, ela não é uma estrutura espiritual. Então, as trevas a gente pode considerar como sendo uma estrutura espiritual. E a serpente ela é uma estrutura que ela é composta por células do corpo. Então, é uma estrutura física. É um ser vivo, é um animal, é uma estrutura. E as trevas não é uma estrutura, porque a escuridão, ela não tem estrutura. A escuridão, ela se assemelha à parte espiritual. O espírito com E minúsculo. Então, são duas coisas diferentes. No versículo 2, aparece a palavra trevas. Havia trevas. Então, qual que é a condição aqui, nesse trecho que eu falei agora? Havia trevas. Então, havia trevas antes de Deus criar a terra e os céus, como está escrito no versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, Deus criou os céus e a terra, mas Deus não criou o Espírito com E maiúsculo, porque o Espírito, ele já existia. E no versículo 2 está escrito que o Espírito é de Deus. Então, estamos conseguindo provar estas coisas. Por quê? Porque tomando um cappuccino para aguentar a noite. Por quê? Porque o versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis prova que Deus não criou o Espírito, porque o Espírito com E maiúsculo é Deus. E existe vários versículos na Bíblia, espalhado pela Bíblia inteira, que cita essa expressão, Espírito de Deus. Então, nós vemos que esta parte que eu não tinha falado no outro vídeo, eu acabei de completar agora. Então, para entender e saber do que estou falando, assista o vídeo anterior, porque eu faço a numeração dos vídeos e é só puxar o número do vídeo que está sendo exibido e voltar os vídeos anteriores para acompanhar este estudo.
Então, agora eu vou continuar no versículo 4, porque eu já falei o versículo 3. É um versículo curto. O versículo 3 se trata não da criação de Jesus Cristo, espiritualmente, porque ele ainda não tinha encarnado, porque Deus estava começando a fazer a obra. E ele fez a obra em 6 dias. Então aqui nós estamos no primeiro dia. Então eu vou repetir o versículo 3 para complementar. E disse Deus. Então, dizer significa a palavra verbal, é o verbo. Lá no livro de João, capítulo 1, o apóstolo João, ele fala que Jesus, ele é o verbo. Ele fala que o verbo se fez carne. Então, aqui está comprovando que o versículo 3 do capítulo 1 do livro de Gênesis, a palavra que está escrito luz é Jesus Cristo. E disse Deus, : haja luz, e houve luz. Então, aqui no versículo 2, nós encontramos a palavra havia trevas. Então, quer dizer que antes de Deus criar os céus e a terra, no versículo 1, já havia trevas, que é o diabo, o Satanás. Então já havia a presença do diabo e do Satanás aqui na terra antes de Deus criar a terra. Porque Satanás é trevas. Mas havia uma separação, porque no versículo 2 está escrito que havia trevas sobre a face do abismo, porque já havia o abismo. O abismo, ele é um espaço, ele é um corpo, ele é uma dimensão, ele é um mundo. Ele é o mundo das trevas. Ele é o mundo da escuridão. Ele é o mundo da noite. Ele é o mundo aonde habita estes seres espirituais que não têm corpos carnais. Por isso que no versículo 2 está escrito que o Espírito, com E maiúsculo, de Deus. O Espírito é o próprio Deus. Se movia sobre a face das águas. Então, a pergunta agora são duas faces que está descrevendo no versículo 2. A face do abismo e a face das águas. Eu falei que o abismo, que é o primeiro céu, e o segundo céu, que é o céu do dia, que é o céu da luz, aonde fica o sol, é constituído, ele é criado com água. Porque Deus criou, aqui no versículo 1 está escrito que Deus criou os céus. Então o abismo faz parte de um céu. O primeiro céu. O segundo céu faz parte da casa dos anjos do bem, onde eles habitam. Porque eles não podem
ir para o terceiro céu, porque o terceiro céu, quem habita, é somente Deus Pai, o Deus Filho, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, que está escrito no versículo 2. Então agora nós temos que descobrir por que, segundo o versículo 2, o Espírito de Deus andava, se movia somente sobre a face das águas. Lendo agora os próximos versículos, talvez nós conseguiremos chegar nesta conclusão e achar a resposta ou as respostas para estas dúvidas. Mas antes eu vou dar meu ponto de vista falando que mesmo o Espírito com E maiúsculo de Deus, mesmo ele não andando na face, mesmo ele se não movimentando na face do abismo, não quer dizer que o abismo não seja constituído, formado de água. São duas questões diferentes. Isso não quer dizer que o abismo não seja constituído, a sua natureza, por água. Porque, na minha opinião, tanto o céu da luz como o céu da escuridão, que é o céu das trevas, do abismo, que é o abismo, é constituído por água. Então vamos ver nos próximos versículos. Então vou repetir o versículo 3. E disse Deus, haja luz. Então, esse haja significa que Jesus Cristo já existia, porque estou falando também a respeito da Trindade, provando que o nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo, eles são divindades, ou seja, eles são Deus, que é a essência de Deus, com D maiúsculo. O Deus é todo-poderoso. Então, aqui no versículo 3, nós vemos no texto que está escrito assim: haja luz. Não está escrito que Deus criou a luz. Ele falou haja. E no versículo 2, está escrito que havia trevas, o diabo, o Satanás, ele já havia, que significa trevas. A palavra treva significa diabo e Satanás. Já existia antes dos céus e da terra. Então, a outra dúvida também é saber aonde Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, os anjos do bem, que depois alguns se transformaram em anjos do mal, porque Satanás era um anjo, é um anjo, e ele caiu e ele levou uma parte dos anjos que se transformaram em anjos de trevas, da escuridão. Aonde toda essas entidades e essas divindades, eles viviam, não era nos céus. Porque o terceiro céu
é o céu aonde vive Deus, mas aqui no versículo está falando que no princípio, a palavra princípio agora, ela é muito importante no versículo 1 do capítulo 1 do livro de Gênesis. Ela é muito importante porque nós temos que decifrar e entender qual o significado da palavra princípio nesse contexto do versículo 1. Então, vou repetir de novo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Para Deus criar os céus, ele tinha que estar em algum lugar, porque não existiam os céus. O primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu. Mas a Bíblia também ela não explica outros lugares. Então, por isso que é difícil entender. Porque o primeiro céu é o reino de Deus. É o jardim do Éden, é o paraíso. É onde está o trono. E a terra é o escabelo, é o banquinho dos pés de Deus e Jesus Cristo. A terra. Mas só que não existia a terra e também não existiam os céus. Esse princípio é referente aos mundos que Deus criou. Mas antes disso, Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo e os anjos, porque eles ainda não eram anjos do mal, nem o diabo era anjo do mal ainda, creio eu, né? Porque na Bíblia eu ainda não consegui achar essa resposta. Eles viviam em outro lugar. Mas só que a Bíblia não relata onde fica esse lugar. Só relata estes 3 céus que representa um mundo. Porque este mundo foram dividido em 3 céus, que é o mundo que nós conhecemos. Só que o palácio de Deus nós não conhecemos, que é o terceiro céu. Nós só sabemos que existe, mas ninguém foi até lá. Só o nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. Nem Satanás e nem os demônios, eles chegaram até o terceiro céu, como está escrito na Bíblia. Porque antes deles caírem, eles estavam no segundo céu. Porque os anjos do bem estão no segundo céu, que é o céu do dia, o céu que a gente vê daqui da terra, o céu onde está o sol. O sol está num céu, que é um reino, e a lua está no outro céu, que é outro reino. A lua está no abismo e o sol está acima da terra, no alto. E o trono de Deus está mais alto do que o sol, segundo a Bíblia. Então, vou começar a revelar e mostrar isso dentro da Bíblia. Então, por isso que no versículo 3 está escrito assim: E disse Deus, com D maiúsculo. 2 pontos. Então, essa palavra dizer significa falar. A palavra falar significa a natureza de Deus, que é Jesus Cristo. Porque o verbo, como está escrito lá no livro de João, capítulo 1, o verbo se transformou em carne. O verbo, a palavra, a oração, a oratória, orar.
significa a fala. A fala, o que é o verbo, é a palavra, que é Jesus Cristo, se transformou em carne. Mas aqui, em Gênesis, Jesus ele se transformou em quê? Em luz. E disse Deus, haja luz. Então, a palavra haja não é semelhante ou igual à palavra criar, como está escrito no versículo 1 do livro de Gênesis, do capítulo 1. Então, no versículo 2 está escrito que havia trevas sobre a face do abismo. Então, se existe a palavra havia, porque já existia, está no passado. Havia trevas. E as trevas significa, a palavra treva significa a palavra diabo e Satanás, que são seres malignos. Então, Deus verdadeiro, ele não criou Jesus Cristo e nem o Espírito Santo, mas criou Satanás? Interrogação. É uma outra pergunta. Eu tô começando a fazer vídeos só criando perguntas agora. E difícil de responder. Por quê? Bom, eu estou tentando provar que a Trindade ela não foi criada. Porque no versículo 3 nós demonstramos que a luz é Jesus Cristo, que não tem nada a ver com a luz do sol. Porque o sol foi criado nos próximos dias. Aqui eu estou no primeiro dia da criação. Estou relatando o primeiro dia da criação. O sol e a lua foi criado no versículo 15, que seria o quarto dia. Então ainda estou no primeiro dia. Então, não é porque o sol emite luz que o sol seria o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós podemos fazer uma ligação, uma análise baseada que o sol, a luz do sol seria o gerador que transmite a divindade do Espírito e do Espírito Santo de Deus aqui na Terra, que seria esse movimento, que o movimento faz parte do tempo, é uma característica temporal, como eu falei no vídeo passado. Então aqui o versículo 2, a gente vê a palavra havia trevas, porque já existiam as trevas antes da criação. Eu estou analisando o versículo 1, 2 e 3 do livro de Gênesis. Por isso que eu estou dando tanta ênfase. Para a gente continuar o estudo, para entender o que está escrito dentro da Bíblia. Por quê? Porque nós temos que entender o significado da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é uma palavra viva. Então, nós estamos falando de vida e de morte. Mas nós temos que entender o que significa vida e morte, em todos os sentidos.
Então, essa parte já ficou bem clara. Já dá para tirar as primeiras impressões falando que o diabo ele já existia, a força do mal, as trevas, já existia antes de Deus criar os céus e a terra. Está escrito aqui. Jesus Cristo e o Espírito com E maiúsculo já existiam também. Deus não criou as trevas, o nosso Senhor Jesus, as trevas, que é o diabo, o nosso Senhor Jesus Cristo, que é a luz. Eu estou analisando o versículo 1, 2 e 3, que está contando e descrevendo estas informações que eu estou falando agora, mas só que utilizando outras palavras que estão codificadas. Estou descodificando. Então a luz é Jesus, é nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui mostrando que no versículo 3 do livro de Gênesis, do capítulo 1, já existia a figura do nosso Senhor Jesus Cristo. Ontem eu vi uma mulher ateia num canal do YouTube falando que Jesus Cristo não era citado no Antigo Testamento. E ela ainda estava zombando, caçoando, que tem gente que fala que Jesus Cristo não está no Antigo Testamento. Então aqui é uma prova. Quem é essa luz? Quem é essa luz? E essa luz eu posso continuar fazendo a descrição usando o livro de João, capítulo 1. Ali mostra quem é essa luz. Em João, capítulo 1, dentro do capítulo, tem os versículos falando sobre essa luz que está no versículo 3 do capítulo 1 de Gênesis. E a moça, ela nem imagina que pode fazer essa difusão, essa ligação, essa comparação, porque ela não sabe e acho que ninguém disse para ela, ninguém avisou a ela. Como muita gente também não tem essa percepção, também não conhece isso. Eu comecei a perceber porque eu sempre leio, não a Bíblia inteira, no modo geral, mas essas partes que eu estou falando, eu já li algumas vezes e eu sempre volto. E toda vez que a gente lê várias vezes e volta, a gente vai encontrando mais respostas. Então eu tenho certeza do que eu estou falando. Aqui no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 3, esse haja luz significa o nosso Senhor Jesus Cristo. Então quer dizer que ele não foi criado aqui nesse mundo temporal, que significa três céus, três dimensões, três mundos, três lugares, três espaços. Tanto é que nós podemos considerar nosso Senhor Jesus Cristo como corpo espiritual, o diabo e Satanás como outro corpo espiritual. É como eu vou descrever agora. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele é um corpo espiritual da luz, do bem, que fica no segundo céu e no terceiro céu. Mas o reino dele é o segundo céu.
apesar que em Apocalipse fala que não vai existir mais o segundo céu, porque em Apocalipse, no finalzinho dos capítulos, está descrevendo que não vai mais existir o sol, e o sol fica dentro do reino do segundo céu, na minha interpretação. Só vai existir o terceiro céu, onde fica o jardim do Éden. Isso é comprovado no livro de 2 Coríntios, capítulo 14. A terra, que não vai ser destruída, mas ela vai ser... vai haver uma limpeza, uma purificação, vai haver a separação entre a luz e as trevas, e o abismo também não vai mais existir. Mas eu tenho que dar uma conferida, porque eu já li sobre isso em Apocalipse já faz algum tempo. Mas pelo que eu li, eu senti isso. Daí só vai ficar o terceiro céu, a terra, e o lago de fogo e enxofre. Mas aí é no final dos tempos. Porque eu já encontrei um versículo aqui, o versículo 2, que eu estou analisando o versículo 1, 2 e 3, do capítulo 1 de Gênesis, falando sobre a palavra movimento, que está descrito como movia. Movia. A palavra movimento, quando a gente encontra a palavra movimento na Bíblia, significa também a palavra tempo. Então, nós podemos analisar fazendo essa reflexão espiritual. Então, vamos lá. Já está começando a ficar bem claro. Nós temos que analisar agora a face do abismo e a face das águas, que estão no versículo 2. Não posso esquecer. Esse haja luz do versículo 3 está comprovando que Deus ele não está criando nada. Aliás, que Deus não está criando nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele já existia. Porque se nosso Senhor... por exemplo, se a gente for fazer uma análise que os três céus do versículo 1 significa o primeiro, segundo e terceiro céus, nosso Senhor Jesus Cristo ele não foi criado neste espaço, nessa dimensão dos três céus. E ele também não foi criado em outro lugar que não esteja escrito na Bíblia, que não está constando na Bíblia. Porque o motivo de eu estar falando isso é provar que nosso Senhor Jesus Cristo, ele é Deus e o Espírito Santo, ou o Espírito com E maiúsculo, ele também é Deus. Eles são partes de Deus. Por isso que eles surgiram junto. Surgiram não, porque Deus ele não surge. Deus ele é sempre, ele é eterno. Ele sempre existe, ele sempre existiu. Ele sempre existiu e sempre
ele sempre existiu, ele existe e ele sempre existirá. A Bíblia é bem clara, é bem enfática. E o nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo, que é o Espírito com E maiúsculo, sempre existiu. Então, não há uma criação. A criação somos nós e os anjos. Mas existe também esta outra pergunta que está sendo apresentada no versículo 2, que está escrito assim: e havia, a palavra havia está no passado, trevas. Eu descobri que a palavra trevas significa as entidades satânicas do mal, que as entidades diabólicas, que é o diabo e os demônios. E eles estavam sobre a face do abismo. Então, o abismo também existia antes da criação dos céus e da terra. Mas só que o abismo faz parte de um dos 3 céus que Deus criou aqui no primeiro versículo da Bíblia, que é o princípio. Mas esse princípio não é o princípio de tudo. É aí onde eu quero chegar. Porque quando Deus criou os céus e a terra, era o princípio do que ele estava criando. Não era o princípio das coisas que já existia antes desta criação dos céus e da terra. É isso que eu estou querendo argumentar. Porque é lógico, porque se esse princípio fosse o princípio de tudo, deste mundo, vamos agora colocar assim: esses 3 céus faz parte de um só mundo, mas são divisões. Por isso que há a questão de comprimento, dimensão, espaço, altura, profundidade, como tem um versículo no Novo Testamento falando sobre isso. A altura é referente ao primeiro céu, é o lugar mais alto, onde fica o trono de Deus, onde ele está assentado. Profundidade é a partir da terra descendo para o abismo, até chegar ao inferno. Isso é profundidade. E tem espaço e comprimento. E tem mais outras características no versículo. Se eu não me engano, está em Coríntios, está no Novo Testamento. Tem um versículo falando desses detalhes. Por isso que eu estou analisando desta forma. Então, o abismo já existia. Então, mas aí que entra a dúvida. Se Deus criou os céus e o abismo faz parte de um dos céus, que é o primeiro céu, porque o primeiro céu, na minha opinião, é constituído da terra, do abismo e do inferno. Os teóricos, os professores de teologia, eles chamam esses lugares de Sheol. É Sheol. Qual que é o outro nome? Esqueci o outro nome agora.
Tártaro. Eu não vou entrar nesses detalhes que eu não sei descrever. Então eu vou falar como está escrito na Bíblia. Como está escrito aqui traduzido para o português. Que é abismo, é inferno. Senão fica muito confuso. Porque uma pessoa normal não está acostumado a ouvir esses nomes. Sheol, Tártaro. Tem outros nomes também. É melhor falar utilizando a palavra que está escrito na Bíblia, a tradução que foi feita. Fica mais fácil. Então, vamos continuar. Repetindo o versículo 3. O problema está, voltando ao assunto, a essa questão. O abismo ele fica em um dos céus, que seria o primeiro céu. Mas, como está escrito aqui, as trevas, que já havia as trevas, e a palavra treva significa o diabo e o Satanás, ele já existia antes da criação dos céus e a terra. E o abismo ele já existia, mas o abismo faz parte dos céus. Então, é outra pergunta também. São duas perguntas agora que eu vou tentar resolver utilizando essa sequência de versículos que está escrito na Bíblia. Eu não posso ir em outros lugares da Bíblia porque é um assunto bem complexo. Se um dia eu achar uma conotação referente à explicação destas duas perguntas que eu estou com dúvida, que eu coloquei em pauta agora, daí eu vou mostrar fazendo os vídeos. Então vamos lá. Terminando a conclusão do versículo 3 do livro de Gênesis, capítulo 1. E disse Deus, com D maiúsculo, haja luz. Esse haja significa que nosso Senhor Jesus Cristo ele já existia, ele não foi criado, porque senão teria que estar escrito assim, cria-se a luz a partir dos céus, como está descrevendo no versículo 1, a palavra céus. Daí sim, daí haveria uma criação. Nós podemos até interpretar que esse haja luz foi a criação de Deus aqui nesse mundo que ele é dividido em três. Para ficar mais claro que esse céu significa as três partes desse mundo que significa céus. Pode ser que existe um outro mundo ou outros mundos que não estão escritos na Bíblia. Mas como não está escrito na Bíblia, nós não podemos raciocinar desta forma. Mas dá a impressão que existia um mundo ou outros mundos que Deus habitava antes de formar estes céus. Porque no versículo 1 está escrito que Deus criou os céus e foi no princípio. Então o problema está aqui. Se a gente for analisar que essa palavra princípio significa o princípio do começo,
de tudo, neste mundo onde está os céus, que ainda não estava sendo criado, aonde que ficava Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo e até mesmo estas trevas aqui? E o abismo? Abismo é questão de espaço. Trevas é questão espiritual, com E minúsculo, então não é considerado como um espaço físico que nós conhecemos. Um espaço denso, igual ao corpo humano. Não podemos considerar desta forma. Então está gerando várias perguntas. Então vamos continuar para ver se conseguimos responder todas estas perguntas. Então, para concluir o versículo 3, está escrito assim: e houve luz. Então, nos 3 primeiros versículos já constatamos a palavra havia, haja e houve, que são palavras semelhantes. Não sei se isso é considerado como semântica, porque eu não sei o que é semântica. Eu preciso estudar a língua portuguesa para me saber o que é semântica. Mas elas são parecidas. Se semântico significa palavras parecidas, elas são bem parecidas. Vou repetir de novo, versículo 2. E havia trevas, havia de haver, no passado. Versículo 3. Haja, de haver, haja. Haja está no presente, se eu não estou enganado. Haja luz. Haja presente. Jesus Cristo, ele já existia. Aonde? Então, é nesse mundo que eu estou tentando fazer um elo para a criação desse outro mundo que é os céus, que está escrito no versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis. É um mundo desconhecido que não está escrito na Bíblia, onde vivia Deus antes dele criar esses céus do versículo 1, que é o primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu. São 3 reinos que não existia e passou a ser. E a criação está escrito no versículo 1. Criou. Deus, no princípio, criou. E ainda tem a palavra princípio. É aí que está o detalhe. Primeiro vem a palavra princípio, depois vem a palavra criação. No versículo 1, preste atenção. No princípio. Princípio, no início, no principado. Deus criou esse mundo e dividiu em 3 céus, que é referente a um mundo, que é o mundo que nós conhecemos, que está descrito na Bíblia. Mas antes disso, Deus ele não vivia nesse mundo, porque não existia esse mundo dos céus, do versículo 1. Não existia. Depois que passou a ser, daí Deus, ele sentou no terceiro céu, que ele criou aqui no versículo 1. Isso dá para comprovar aqui na Bíblia, porque eu estou lendo aqui. Agora, se tiver outro versículo dentro da Bíblia que fala que existia um mundo diferente desses aqui, um outro mundo ou outros mundos, aí eu já não sei. Eu estou utilizando o versículo que eu conheço. Então, vamos continuar. A minha opinião é essa. Eu podia chegar e falar aqui, por exemplo,
utilizando o versículo 1 novamente. No princípio, daí eu ia pensar, bom, esses céus é do princípio que Deus criou. Então é o princípio de tudo. Então não há outros mundos antes dessa criação que está constatando aqui no versículo 1. Aí sim. Mas esse princípio não é o princípio. É aí que tá, na minha opinião. Não é o princípio do começo. Não, melhor dizendo, esse princípio é o princípio do começo desses céus. E nós sabemos que são 3 céus, que nem está escrito em 2 Coríntios. Fora isso, o que dá a impressão que já existia um mundo onde Deus já vivia. É isso que eu estou querendo dizer. Então, esse princípio não é o princípio desse mundo que já existia. É esta colocação que eu estou dando. Eu penso assim. Porque como é que Deus vai criar primeiro? Quer dizer, Deus, ele sempre existiu. Daí ele vai ter que criar um mundo. Mas aonde que ele vivia antes dele criar um mundo que, vamos supor que não seja esses céus aqui que está no versículo 1? Porque céus, espaço, dimensão, mundos, lugares, é tudo a mesma coisa, só mudam o nome, mas o sentido é o mesmo, é tudo a mesma coisa. Então, isso é complicado. Esse princípio é da criação, né, do que está escrito na Bíblia. Aí sim, esse princípio ele é relevante. Mas ele não é o princípio que eu acho que é antes de Deus criar esses céus aqui que está escrito no versículo 1. Porque já era uma coisa que já existia. Porque para Deus criar, para ter um Deus, é porque já existia alguma coisa já. Antes de criar esses céus. Tá vendo? Eu tô querendo chegar nessas nesses pensamentos. Então vamos lá. Então nós temos 3 palavras que significam a mesma coisa: havia, haja e houve. Houve luz. Tá vendo? E houve luz. Mas não é criação. Não é criação. Mas nós temos aqui a identificação do Espírito com E maiúsculo e luz, que é os 3 deuses. E Deus, o Deus Pai, no versículo 1 e 2, e 3, o Deus Pai. O Espírito, que é Deus, com E maiúsculo, no versículo 2, e a luz, que é Jesus Cristo, no versículo 3. Bem na hora que Deus criou os céus e a terra, no versículo 1. Então foi um surgimento, não foi uma criação. Que nem eu sou uma criação, porque eu sou ser humano, eu sou homem. Eu sou um animal racional. As outras coisas que Deus criou, a gente conhece, que é a planta, a árvore,
os animais irracionais. A gente só tem que falar disso e mais nada. A gente não tem que ficar falando de outros assuntos para justificar o nosso modo de vida, o nosso pensamento. Principalmente se for fazer uma conotação ao modo de vida mundano que todo mundo vive. Porque nos tempos passados as pessoas viviam muito precariamente. Eles não tinham esta modernização que existe hoje. Hoje, ó, eu tô aqui tranquilo, tô 2 horas da manhã fazendo um vídeo com luz artificial. Antigamente as pessoas não tinham nada disso, não tinha internet, não tinha celular, não tinha luz, não tinha conforto, não tinha nada, não tinha comida, era tudo difícil. Imagine uma pessoa ficar sem essas coisas. Quando chegava a noite, todo mundo ficava no escuro. No máximo que acontecia, as pessoas tinham velas para clarear a escuridão. Hoje em dia não, hoje em dia tem luz para tudo quanto é lugar, até dentro do Amazonas tem luz. Apesar que eu fiquei nos lugares lá, nos trechos, que não tinha luz nenhuma, eu fiquei na escuridão total lá no meio da selva, lá no mato, lá. Não tinha luz nenhuma, escurecia à noite, eu ficava numa escuridão, não sei como é que eu consegui, porque eu tava com o Espírito Santo. Tá vendo? Eu tava com essa luz, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui até o versículo 3 está comprovado que Deus não criou o nosso Senhor Jesus Cristo, nem o Espírito, com E maiúsculo. Estas três naturezas, elas são a essência de Deus. A essência da natureza de Deus. Então vamos passar para o versículo 4, até que enfim, depois de 1 hora e 3 minutos, eu vou conseguir sair dessa parte que eu já vinha falando no vídeo anterior. Vamos para o versículo 4. Eu gosto de analisar bem detalhadamente para ir descobrindo a verdade, né? O que é certo. Versículo 4. E viu Deus, com D maiúsculo, agora é novidade de espírito, que era boa a luz. E fez Deus, com D maiúsculo, separação. Olha só a palavra, hein? Olha só a palavra, gente. Separação entre a luz e as trevas. Olha só, hein? Agora nós vamos andar, hein? O versículo 4, ele já mostra uma modificação assim e umas revelações impressionantes sobre isso que nós estamos vendo. Preste atenção. Agora eu vou encaixar nesses 3 versículos que eu estava falando aqui.
de Gênesis, do capítulo 1. E viu Deus que era boa a luz. Então, aqui em primeiro lugar, vamos falar a respeito da palavra ver. Deus, ele viu. Viu é a mesma coisa que ver. Então, Deus, ele viu que era boa. A palavra boa significa uma boa coisa. Uma coisa 100% correta, perfeita. Uma coisa ótima, uma coisa excelente, uma coisa correta. Que era boa o quê? A luz. Olha só, se nós interpretamos que a luz é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, ele é a luz. Então, por isso que eu sei agora que a luz, que está escrito aqui no versículo 3, é Jesus Cristo, porque no versículo 4 tem a palavra boa e Deus viu que era bom. Tudo que Deus vê e está escrito que é boa, que é bom, então tem a ver com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, mais uma prova que a luz não é a luz do sol, porque o sol não existia. Não existia essa luz do astro maior, que é um gerador do quê? De energia, de força, de vitalidade, de vida, que é o Sol. Mas o Sol também não é Deus. Sol não é Deus. Sol é Deus com D minúsculo para quem cultua e segue a doutrina de que o Sol é uma divindade ou até mesmo uma entidade. Nesse caso, o Sol é um Deus com D minúsculo, mas aí não é bom, como está escrito aqui, ó. E viu Deus com D maiúsculo, que era boa a luz. Aqui nesse caso do versículo 4, desse trecho que eu li, o primeiro trecho do versículo, a luz não é o sol. Então, por isso que não podemos cultuar, adorar, idolatrar o sol. Nesse caso. Mas nós temos que saber um outro detalhe, que eu não vou falar agora, mas eu já venho falando sobre isso, referente ao Espírito. Porque aqui no versículo 2 sabemos que o Espírito, com E maiúsculo, ele se movia está no passado, ele se movia sobre a face das águas, não da face das trevas. Estou relembrando. É o que a gente já viu, o que eu já falei aqui nos vídeos. Então, no versículo 4, já está constatado que a luz é nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, neste momento, não tem nada a ver com a questão da luz solar. A luz solar não está sendo identificado
neste versículo, de forma alguma. A luz solar vai ser identificado posteriormente. Deus, em primeiro lugar, ele criou uma luz e depois ele criou o Sol, que é um astro maior, que tem essa característica de iluminar, é uma luminária, mas não tem nada a ver com a luz do versículo 3 e 4 do livro de Gênesis, capítulo 1. Por causa da obra de Deus que estava sendo feita por etapas e de acordo referente a uma a vários estágios, né? A vários estágios. Então, a parte 2 do versículo 4. E fez Deus, com D maiúsculo, separação. Olha só que palavra, hein? Separação. Essa palavra separação, ela é muito importante, porque a gente pode analisar de vários sentidos, de vários jeitos, de vários modos. Por exemplo, Deus, ele fez, então ele está fazendo. Então, quando Deus faz alguma coisa, é sinal que o que Deus fez é o máximo da constatação que existe um Deus. Ou seja, e fez Deus separação, ele separou alguma coisa. Agora vamos ver o que. Se nós começamos a falar das trevas e depois nós falamos da luz, já identificamos o que significa trevas, o que significa luz, então provavelmente, olha o que está escrito. Deus e fez Deus separação entre, tá vendo? Entre a luz e as trevas. Então ele separou a luz das trevas, ele fez uma separação. Entrando no âmbito da Trindade. Se Deus fez uma separação da luz das trevas, a luz, ela pode, e o Espírito Santo, ela pode se separar de Deus. Aqui está a prova. Porque nós temos a palavra separação. E existe uma ação aqui no versículo. E essa ação, ela é referente a dois fatores. A luz, que é o fator do bem, e as trevas, que é o fator do mal. A luz, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e as trevas, que é o diabo, o Deus com D minúsculo. Que as pessoas que não entendem o que eu estou falando, o que eu estou mostrando, o que são contra essa doutrina que eu estou dizendo, né? Porque no versículo 3 está escrito assim: e disse Deus. Se Deus está dizendo, eu também estou dizendo, porque quem está falando é Deus, não sou eu. Quem está falando é Deus.
essa voz que está saindo de dentro de mim, do meu corpo, essa voz, ela é de Deus. Então, utilizando essa palavra separação, então nós podemos também confirmar que a Trindade ela pode se separar na questão espiritual. Como tem muita gente, principalmente eu vi um líder da religião judaica messiânica, falando que Deus ele não se separa. Mas está escrito aqui, versículo 4.